E agradecer aí por ter aceitado o meu convite nesse desafio de moderar o bloco, o último bloco, que a gente vai fechar o evento. Eu escolhi um caso cirúrgico que é relativamente comum, aparentemente simples de resolução, mas que trouxe para mim um aprendizado e eu acho que vale a pena a gente compartilhar essas informações. É um paciente de sexo masculino, jovem, 34 anos, com baixa de visão súbita no olho direito há uma semana, um paciente completamente saudável, sem comorbidades ou história de cirurgias ou doenças oculares. Na biomicroscopia, a gente consegue ver hemorragia vítrea bem densa, quando no formato de alguns bolsões. A gente consegue ver até na face posterior do cristalino os bolsões, compatível com descolamento ou com hemorragia vítrea subaloidea maciça. O ultrassom confirma esse achado. A gente consegue ver aqui nas imagens do ultrassom um descolamento bem denso, subaloideo, né? E em alguns cortes a gente consegue ver uma imagem heterogênea, sólida de parede, de superfície um pouco irregular. Eu vou passar um filme só para a gente ilustrar mais. Uma lesão sólida de superfície irregular, de refletividade interna heterogênea, que deixa dúvida no diagnóstico. Por se tratar de um paciente jovem, com uma lesão bem atípica, eu tenho dividir esse caso com um colega que faz oncologia ocular no pensamento da possibilidade de ser um tumor sólido de parede, principalmente o melanoma, né? E a gente orientou a gente a fazer uma ressonância nuclear magnética. Eu tenho aqui o comentário de um radiologista, não sei se vocês vão me ouvir bem. Meu amigo, só para concluir esse caso, essa área que eu estava atribuindo a realce, mas na verdade você está vendo aqui, está um pouco rodado esse exame. O biomédico vacilou no posicionamento. Então, isso que eu estou vendo aqui realçando é o oblíquo inferior, que está aqui também realçando um corte um pouco mais embaixo. Então, na verdade, a parede é lisa, tá? Não tem área de espessamento, não tem nem mesmo área de realce. Tá? Essa sequência é muito boa, que é a subtração. Tudo que realça aqui, tudo que brilha aqui é realce. E você observa que a parede está lisinha. E toda aquela coleção. Então, diante dessa avaliação radiológica, a gente excluiu a possibilidade de uma lesão sólida de parede. A gente pediu ao paciente para voltar depois de uns 15 a 20 dias, né, fazer um acompanhamento do caso da hemorragia. O paciente jovem, saudável, com possibilidade de reabsorção do sangue, apesar de ser uma hemorragia maciça. Esse paciente começou a acompanhar nesse intervalo numa cidade próxima, ele é do interior daqui do estado. E a médica que acompanhava ele, uma semana depois, ligou dizendo que a pressão do olho tinha subido muito, ele apresentava uma baixa de visão importante, PL, a pressão em 50, caracterizando um quadro de glaucoma hemolítico ou hemociderótico. Ele não tinha enfema, na verdade, o humor aquoso, ele era acastanhado. Aí eu indiquei o tratamento cirúrgico por essa complicação. Nesse momento, a gente fez o ultrassom, quando ele retornou, uma semana depois da gente ter liberado, aqui a LOD já tinha soltado, o aspecto da lesão sólida tinha modificado, a refletividade tinha mudado, o que não é compatível com o tumor realmente. Então, a gente indicou a cirurgia, uma vitrectomia, aparentemente uma vitrectomia para um paciente fásico, com hemorragia vítrea. Teoricamente, a gente não sabia a etiologia, a gente imaginava algumas hipóteses, mas a gente tinha excluído a possibilidade de um tumor, né, de parede. Aqui é o filme da cirurgia, eu vou tentar adiantar, mas a gente consegue ver aqui a turvação do humor aquoso, né, um humor aquoso castanhado, a gente vai ver aqui quando a gente faz a paracentese. Na lavagem da câmara anterior, a gente vê que tem algum grau de opacidade cristaliniana. Na inserção dos trocáteres, né, antes de abrir infusão, para você testar o posicionamento da cânula de infusão, a densidade do sangue era tão grande, teve um pouco de dificuldade para a gente realizou algumas manobras, mas conseguiu identificar que a cânula estava na posição correta. Eu optei por fazer a cirurgia de catarata naquele momento pela dificuldade de visualização, já que não era uma etapa programada na cirurgia. Por ser um paciente jovem, eu pensei em fazer uma vitrectomia não associada à cirurgia da catarata, mas me surpreendi no intraoperatório com uma opacidade de meios importante, uma discreta opacidade cristaliniana que eu achei que justificava essa dificuldade. Mas no início da vitrectomia, mesmo tirando o cristalino, a gente começou a fazer a vitrectomia central e via que os meios não se clareavam diante de uma vitrectomia para uma hemorragia vítrea convencional. A partir disso, eu comecei a fazer uma capsulotomia posterior, foi aí que a gente começou a melhorar a visibilidade, e eu comecei a perceber que tinha impregnação de sangue no espaço retrocristaliniano.
né? O sangue ele não estava no corpo vítreo somente, ele estava atrás do cristalino, provavelmente ocupando aqueles espaços que a gente sabe que existem, mas que normalmente a gente não tem essa definição muito grande. Então, durante a vitrectomia, eu optei por fazer uma capsulotomia posterior para melhorar minha visibilidade. Parecia que o sangue estava impregnado na cápsula posterior, não estava somente no corpo vítreo, né? Eu vou tentar adiantar aqui um pouquinho. Aquela vitrectomia de hemorragia muito densa, né, tomando aqueles cuidados, a cirurgia demorada, e quando a gente consegue ver a lesão, a gente identifica que aquela lesão sólida de parede era, na verdade, um exudato hemorrágico. Eu vou adiantar um pouquinho, mas eu abordei esse exudato hemorrágico, fiz uma vitrectomia com bastante cuidado pela aderência do exudato à superfície retiniana, com medo de provocar iatrogenia. Eu tentei diminuir bastante o tamanho dessa lesão. Deixa eu adiantar aqui. É um exudato hemorrágico clássico. Eu não quis liberar totalmente essa lesão da estrutura, porque esse exudato ele vinha de um vaso, né, provavelmente arterial, e a remoção dessa lesão poderia culminar num sangramento, às vezes, muitas vezes incontrolável. Eu deixei ainda parte desse exudato aderido à superfície do vaso e fui ampliar a vitrectomia. A gente vê esse material escurecido, provavelmente debris celulares com hemoglobina em fase de degradação. Eu ampliei a capsulotomia posterior. Optei por não colocar lente, até porque não era programado eu fazer a cirurgia. Isso foi uma decisão intraoperatória de remover o cristalino, porque era um paciente jovem, né? A vitrectomia nessas hemorragias vítreas muito densas, a gente tem que ter cuidado principalmente na periferia, porque você não consegue ter uma visualização direta até onde você pode ter extensão, né, e provocar uma ruptura periférica. Tentei fazer o máximo de higiene vítrea aí, remover o máximo de sangue possível. Aqui a gente consegue ter uma visibilidade muito melhor. A dúvida depois foi fazer ou não fazer laser próximo à lesão, onde sangrou. Ele tinha, se a gente conseguir ver, eu vou mostrar mais na frente, ele tinha um pouco de hemorragia subretiniana próximo ao exudato, me deixou um pouco também receoso em fazer laser naquela região, mas pela manipulação do exudato, eu pensei que poderia ter provocado alguma lesão retiniana, eu preferi fazer um laser de baixa intensidade e em pouca quantidade naquela região, né? Aí eu finalizei a cirurgia, não implantei a lente. E o que mais me chamou a atenção nesse caso é que eu fui para a cirurgia desse paciente pensando numa vitrectomia simples, num paciente jovem fásico que não tinha programado a cirurgia de catarata. Aí eu fui fazer uma análise das imagens ultrassonográficas prévias e o que me chamou a atenção é que, como era hemorragia num paciente jovem, com vítreo ainda não descolado, um volume de sangue tão grande, a gente consegue ver aqui nessa imagem do ultrassom um preenchimento do canal de bloqueio com sangue, né? Isso justifica aquela impregnação de sangue na cápsula posterior do cristalino que a gente não conseguiria ter uma boa visibilidade sem remoção da cápsula cristaliniana. Isso, para mim, serviu como aprendizado, né, na programação cirúrgica nesses casos. Eu acho que é um fato agora que eu vou me chamar a atenção, vou prestar mais atenção em paciente jovem com hemorragia maciça. Obrigado a todos. Ricardo, parabéns. Caso bem bonito, bem documentado também, né? Trouxe bastante aprendizado. E você ficou com qual diagnóstico? Então, na verdade, ela tinha ali hemorragia vítrea, hemorragia subhialoideia e hemorragia subretiniana. Aquela lesão ali era sugestiva de um macroaneurisma que rompeu e depois se cicatrizou. Qual o diagnóstico acabou ficando como etiologia do sangramento? Como eu falei, eu não quis remover, eu não quis dissecar totalmente o exudato hemorrágico, então eu não consegui identificar uma imagem sugestiva do macroaneurisma propriamente dito, mas tudo indica, aquele volume de sangue, na minha opinião, é arterial, não tem como aquilo ser um sangramento venoso. Então eu fechei o diagnóstico, ainda não confirmei com nenhum exame de imagem. Esse paciente ele mora em outra cidade, ele está no pós-operatório, ele está fazendo pós-operatório com uma colega na cidade onde ele mora. Ele deve voltar comigo em breve, eu vou fazer uma angiografia para ver se a gente consegue identificar e fechar esse diagnóstico.
Mas, para mim, o diagnóstico etiológico é um macroneurismo, apesar de ser um paciente jovem sem comorbidades. O Sérgio e o André Príncipe estão por aí também, né? Bom, vamos lá. Ótimo caso, excelente documentação, caso interessante. Realmente, nesses casos, aí a impressão que eu tenho é que é um sangramento já relativamente antigo, porque já um coágulo organizado, que depois deve ter sangrado mais, mas ele tem realmente alguma alteração vascular. Não tem dúvida que a origem pode ser um aneurisma ou uma atração num vaso que rompeu ali. Agora, esses casos, realmente, a visualização na hora da cirurgia realmente é um desafio, porque como sangra para a câmara anterior, a gente consegue limpar, mas nunca consegue uma transparência total. O edema de córnea também, ele sofreu uma pressão muito alta, isso também atrapalha um pouco. Acho que foi perfeito, é isso mesmo, tem que tirar todos os problemas da frente, né? A função do retinólogo é consertar a retina, então isso depois conserta a córnea, conserta esse cristalino, põe depois, essa lente. Eu acho que foi um caso excelente, muito bem conduzido. Nós estamos aqui bem com o tempo bem justo. Eu vou pedir para o Leonardo Machado apresentar e aí a gente depois inicia a discussão com o André Príncipe na próxima já, pode ser?